Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Além das Sessões, o seu podcast onde quinzenalmente trago assuntos relevantes em saúde mental para agregar aí no seu conhecimento e levar mais autoestima, saúde mental, mais habilidades. Vamos desenvolvendo aí habilidades e hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante que muitas vezes é pouco conhecido pela população, a psicologia social. E para isso recebemos aqui no Além das Sessões o Gildson, ele que é psicólogo com atuação na área social, ele é especialista em psicologia social, avaliação psicológica e psicodiagnóstico, atua no acolhimento institucional de crianças e adolescentes, desenvolvendo ações voltadas a projeto integral, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e garantia de direitos. Possui a experiência em psicologia social, políticas públicas, assistência social, além de atuar na docência, supervisão de estágios e desenvolvimento de projetos voltado à promoção de saúde mental. É um currículo e tanto. Seja muito bem-vindo, Gil, ao Além das Sessões. Obrigado, Andressa. Obrigado pelo convite. Já é um espaço assim da gente estar fazendo a psicoeducação da nossa área, que às vezes é tão pouco estudado ou falado. E como docente, né, às vezes meus próprios alunos, quando eu começo a falar, né, o professor não sabia disso. Então já agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Sim, perfeito. Gente, eu chamo Gil, tá? Porque já é um nome que eu já conheço Verdade. o Gil aí de outras áreas de atuação, né, Gil? Sim. E hoje eu tenho aqui a honra de receber no Além das Sessões, como o mundo ele nos proporciona encontros, reencontros e oportunidades. Verdade. Não só você, eu sempre peço para todo mundo chamar de Gil, já me acostumei. Também Gildson é um nome, né, diferente. Gildson. Isso. E realmente eu e a Andressa trabalhamos em outras oportunidades juntos e a psicologia fez esse reencontro. Então eu também estou muito grato. Sim, para iniciar, Gil, conte aí pra gente um pouco da sua trajetória profissional. Como é que foi que você chegou ali na psicologia social? Então, a psicologia social, ela desde assim o início, quando eu comecei a fazer o curso, eu já via que a clínica era algo que não me despertava realmente aquele tesão, aquela paixão. Sim, Né? Então eu ficava, o que é que eu vou fazer na psicologia? Mas eu já vinha do social, né? Porém eu não era psicólogo. Antes da psicologia, eu sou licenciado em letras e sou pedagogo e atuei um tempo em CRAS, né, como orientador social. Depois, como pedagogo, fui para a sala de aula, né, sempre estudando ali os direitos humanos, as políticas públicas, porque a sala de aula é diversa, né? sim, E depois eu fui trabalhar no atendimento AEE. Né? Nesse período eu também era supervisor de um call center voltado para a proteção de direitos humanos. E isso sempre vinha aquela ideia da psicologia. Quando eu sim, começo a estudar de fato, e aí um professor me apresenta essa disciplina psicologia social. E aí eu fiquei apaixonado. Falei, é isso que eu faço na vida e agora eu quero fazer enquanto psicólogo. E foi assim o meu encontro na psicologia social, sim, lendo duas pessoas assim que eu já indico de cara, né? Que é o Ignacio Martim Baró, e aí é uma leitura base para todo mundo. E sim. aqui no Brasil a Silva Lene, que vocês vão gostar bastante. Depois eles vão contar nos comentários aí o porquê que eu me apaixonei na psicologia social. Pois bem, tá? Então aí já pegou aí as dicas de estudo. E aí o que é que a gente percebe, né? A psicologia social começou muito antes da própria psicologia. Sim, Já veio em um processo, né, de vida mesmo, de observar o espaço ou de se integrar em áreas que o social sempre se fez presente. com E se a gente certeza. for olhar na vida, né, Gil, o social ele sempre fez parte. Com certeza. Silva Lane, ela tem uma frase que chamou muito a minha atenção e hoje eu coloco na prática que ela diz: toda psicologia é social. E isso fez abrir o horizonte para a psicologia, porque realmente independente de estar, né, em um consultório onde você trabalha o indivíduo, ele também é social. Né? Ele também tem as demandas dele sócio-histórica, contextos familiares e que precisa também ser trabalhado no consultório. Então essa frase assim trouxe para mim um horizonte maior para a psicologia social. Como você Uhum. disse, ela vem bem antes, né, de me tornar psicólogo, já estava presente. Enquanto psicólogo, só fez um direcionamento mesmo.
Sim, sim. E uma coisa interessante, né, Gil? Quando a gente fala de psicologia, muitas pessoas, inclusive aí talvez você que está aí do outro lado, pense na prática clínica, na área hospitalar, né? Mas não focado na área social, sendo que a social ela está em todas as áreas. Sim. Enquanto docente, eu já tiro isso, né, no primeiro dia de aula com os meus docentes, né, meus discentes, eles falam, professor, o que é psicologia social? E aí eu vou apresentando e falo de algumas áreas. E aí eles ficam chocados. Porque a gente escuta a psicologia, por exemplo, no contexto organizacional, Sim, né, no contexto escolar, no contexto do esporte. E aí as pessoas não sabem que isso também é psicologia social, né? Então existe a psicologia clínica e a psicologia social. Então, é algo que a gente deve explorar mais. sim, sim. Até porque dentro de todas as áreas, né? Vou dar o exemplo aqui da prática clínica, que é a minha base hoje de atuação. Na clínica a gente lida com demandas sociais, Com certeza. né? E aí entra esse lugar de olhar o todo, de não focar apenas naquele contexto, e sim no todo o processo. Qual é, Gil, a missão da área social, da psicologia social? Qual a sua principal missão, assim? Estudar o indivíduo como um todo, né? Sua fala foi bem importante nesse momento, porque a psicologia social, ela está, sim, preocupada com o indivíduo, mas também com os processos subjetivos que envolvem esse indivíduo. Então, os contextos históricos dele, né, sociais, raciais, econômicos, contextos de políticas públicas. Então, esses contextos, eles apresentam independente do espaço que ele está. Então, desses compromissos, né, esse compromisso da psicologia social, é estudar a sociedade, como ela afeta esse indivíduo, mas também como esse indivíduo afeta essa sociedade. Então, a Sim. gente abre esse olhar para essa pessoa. Sim, sim. Então aí, minha gente, olha só a missão, né? Olhar o todo, enxergar o todo. E o todo, ele encontra ali demandas, circunstâncias, fatores que envolve a si mesmo, mais o modo como se atua, né? Em conjunto, em comunidade. Você aí que não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, participe, interaja. Já chamo aí para vocês para curtirem esse episódio, para que o YouTube possa aí encaminhar muito episódios do Além das Sessões aí para você e para as outras pessoas que precisam se conectar com este tema. Gil, conta aqui pra gente quais são os principais espaços, né, que um profissional, um psicólogo social, ele pode atuar. Essa pergunta é muito importante, Andressa, porque antes da gente falar dos espaços, a gente precisa primeiro entender a psicologia social no nosso contexto mesmo, Sim, né? perfeito. A psicologia social, apesar dela surgir ali no final do século XIX, né, já tinha os primeiros estudos da psicologia social nos Estados Unidos e na Europa, ela vai ganhar um know-how, né, até mesmo científico, na Segunda Guerra Mundial, com tudo que vem acontecendo ali, que vai de encontro aos direitos humanos. Sim, E aí os psicólogos eles passam a estudar o que é que influenciou, né? Tanto esse indivíduo formar esse contexto de guerra e as pessoas comprarem isso, né? Como também como essa guerra afeta as questões históricas desse indivíduo. E aí, com o passar do tempo, ela foi ganhando um olhar científico cada vez mais. E no Brasil, voltando aqui para a nossa área, né, sim, mais próximo da gente, Silva Lane, na década de 70, ela é a percussora, né? Uma psicóloga que era professora da USP, e ela sempre é referenciada como a pioneira nos estudos da psicologia social no Brasil. E uhum, ela é uma discípula aí de Martin Baró, né? Que ele é a sim, psicologia latino-americana, né? hum, É mais amplo. E com o passar do tempo, a psicologia ela foi ficando em alguns espaços, mas sem formalidade. A gente só entra realmente na política de assistência social em 2011. um dia desses. Então, exatamente 15 anos, praticamente. Né? Então, enquanto um espaço de atuação oficial dentro do nosso fazer psicológico, somos um bebê, um Sim, adolescente, né? 15 anos. sim, E aí debutante. precisamos ainda trabalhar para poder aumentar esses espaços. Sim, Mas hoje, né, as portas de entrada são os CRAs, CREAs. Né? A gente também pode trabalhar no contexto das medidas socioeducativas, né? sim, População carcerária, questões de
ONGs, né, instituições de longa permanência, Centropop. Então você tem um espaço enorme e uma área que eu atuo, que aí eu tenho um carinho especial, né, que é a minha paixão, que é a questão das medidas de acolhimento institucional. Que, resumindo, porque seria temas para novas sessões, além das sessões, né? Sim. Mas é medida protetiva que está prevista no Estatuto da Criança e Adolescente para crianças e adolescentes que foram vítimas de violência no contexto familiar. Essa família, em algum momento, viola o direito humano dessa criança. Sim. E aí, todo tipo de violência. Então, a Justiça, que é a Vara da Infância e Juventude, ou o Conselho Tutelar, pode aplicar essa medida, retira a criança e leva para uma instituição de acolhimento. E lá existe a presença do psicólogo. Um detalhe, Andressa, e quem está em casa, é que antes de 2011, existiam já as equipes técnicas desses serviços. Sim. Né? Tanto CRAS, CREAS, né? A questão da alta complexidade, que dentro do SUAS é onde eu trabalho. Só que não era obrigatória a nossa presença enquanto psicólogas e psicólogos. Olha só. Poderia ser formada a equipe por um assistente social ou uma assistente social e qualquer outro profissional de nível superior. Não tinha a obrigatoriedade. E aí a atuação, né, do nosso conselho é que vai criar-se, então, uma nota, e essa nota vira realmente a lei, e em 2011 para cá passa a ser obrigatório ter o profissional de serviço social e o profissional da psicologia para formar a equipe técnica. Pode ter outros, Sim. né? Mas desde que tenha esse profissional ou essa profissional de psicologia como referência. Isso é muito importante para a gente. Com certeza, até hoje, né, a gente vê tanto essa luta pela regulamentação do profissional de psicologia, pelo espaço de atuação e de entender também, né, afinal são os profissionais que têm uma capacitação, uma formação que é voltada literalmente para os direitos humanos, a lidar com a área social, a lidar com as vulnerabilidades, com o contexto emocional de uma forma, né, na íntegra, mas ainda existem algumas limitações. Com certeza, temos algumas. Algumas, mas estamos chegando, estamos alcançando, porque hoje eu acredito muito, né, que o mundo mudou e pelo fato do mundo mudar, muitas coisas estão acontecendo. E a gente está vendo os espaços abrindo portas para o profissional de psicologia, para o psicólogo, para quem atua ali diretamente com saúde mental e levando esse conhecimento de uma forma ética, de uma forma humana, de uma forma que de fato gera transformação e que transforma vidas. Com certeza. Né? E aí eu olho muito para esse lugar, né, da vulnerabilidade, o quanto a extrema vulnerabilidade mexe, né, com o processo emocional do todo e a importância de um profissional de psicologia para ajudar a desenvolver e a criar novas pontes. Com certeza. Eu falo sempre para as pessoas que chegam no meu trabalho ou que me encontram enquanto supervisor de estágio, né, ou enquanto estudante de psicologia e eu ali, o professor orientando, que o psicólogo ou a psicóloga dentro, né, do SUAS, dentro da psicologia social, talvez seja o único psicólogo ou psicóloga que é aquele usuário, que o usuário é o termo que a gente usa, né, das pessoas que participam dos CRAs, CREAs e outros órgãos, pode ser a única vez que ele vai ter contato com o psicólogo. Sim. E isso é muito importante, porque a escuta psicológica, independente do espaço, ela continua sendo escuta clínica. Então, eu não estou fazendo a clínica do social, mas o meu olhar e a minha escuta é atenta, é uma escuta humanizada, é uma escuta que vai para além da sessão, né? Para além daquele atendimento pontual. Então, possa ser que ele vai te encontrar naquele momento e aí nunca mais você vai encontrá-lo, mas você vai plantar uma sementinha ali da promoção da saúde mental. Perfeito. E o quanto tem esse lugar, né, da acessibilidade, dos direitos. O Além das Sessões, ele é social, né? Ele leva conhecimento, inclusive foi uma das pautas que mexem muito quando eu falo do Além das Sessões, porque inicialmente o projeto era para levar conhecimento, era para transformar vidas. Aquela pessoa que está do outro lado, que eu sei que por mais limitações que tenham acesso à internet, tem a possibilidade,
de buscar um conhecimento, de se entender, de ouvir profissionais e pessoas capacitadas que entendem sobre o assunto e que não estão só ali flutuando, né, nas redes, e sim se conectando com pessoas reais, pessoas que entendem do assunto, que levam com ética, que trazem com segurança temas tão importantes. Então o social ele também mexe muito comigo, porque a gente tem, né, Gil, eu acho que dentro da psicologia esse olhar aguçado para o bem-estar. E a gente sabe que ninguém é tão bom sozinho, a gente precisa de fato, né, que a nossa comunidade também esteja dentro desse processo de cuidar de si mesma. Né, mexe com nossas emoções e os nossos sentimentos. E aí quando a gente fala até dessa questão da vulnerabilidade, tem muito esse lado do assistencialismo, né, das instituições que trazem o profissional de psicologia social, e algo que também me marcou quando você trouxe lá da graduação ainda, Gil, de quanto era visto há 11 anos atrás, quando eu me formei, a prática, porque era algo ainda que estava nascendo e que não era muito bem visto. Mas eu tive uma experiência em um CAPS, tive uma vivência, uma prática, um conhecimento, e eu conhecer a política de redução de danos, de experienciar o movimento aqui no centro de Salvador, que é uma área extremamente que há uma vulnerabilidade até os dias atuais, e de conhecer um pouco essa prática, né? Ali realmente, pé no chão, se conectando e entendendo, e se desprendendo também dos nossos vieses, das nossas crenças. Isso é tão importante, isso é muito importante. Né? Porque ali, como traz, né, Jung, quando a gente se conecta com a alma humana, seja uma alma humana. Né? Então ali não é a Andressa, a psicóloga, não, é a psicóloga, mas é um ser humano. Sim, e também temos vulnerabilidades e às vezes atravessa as histórias, né? Uhum. E é um espaço que a gente precisa estar muito bem preparado também, não só no contexto ético, mas no autocuidado. Sim. Porque é conviver com a violência todo tempo, passando assim na sua mente. Coisas que a gente vê em filmes, novelas, que acontece na vida real, que talvez muitos psicólogos e psicólogos não tenham esse contato. E no social a gente vai ter. Porque uma das coisas que é diferente no social é que eu não escolho quem vai chegar lá. A minha demanda é porta aberta. E diferente da clínica, que eu faço uma triagem, um acolhimento, uma anamnese, encaminho para um colega, eu posso falar, olha, esse caso eu não atendo, eu vou passar para a Andressa, né? E fazer esse encaminhamento. No social, você pode ser o único psicólogo de serviço. Sim. E só você está ali para atender. Então, tem que ter esse preparo, então a supervisão é importante, muito importante também, e a sua própria psicoterapia. Sim. Né? Essa busca do autoconhecimento, para quando isso atravessar, você saber manejar. Isso é algo extremamente fundamental. É um lema para todo estudante de psicologia. Tá fazendo terapia? Não? Faça, tá? Porque por mais que talvez agora esteja tudo ok, em algum momento talvez atravesse e seja impactante, né? Seja aquilo que toca. Eu e Gil, a gente teve uma experiência aí de trabalho em uma central, né, de denúncias de vulnerabilidade social, e dentro desse contexto a gente viu muita coisa. Né? A gente ouviu muita coisa. A gente estava num contexto e, é claro, a gente tinha um suporte, a gente tinha um acompanhamento psicológico, a gente tinha os grupos terapêuticos e que, de alguma forma, davam um suporte para além da nossa terapia pessoal, né, Gil? Porque, de fato, é chocante, é impactante e mexe. Mexe sim, somos humanos, né? Uhum. Dizer que somos fortes o tempo todo nem não tem como não se blindar, né, Gil? Eu falo que se as histórias que eu atendo deixar de me tocar, significa que eu não sirvo mais para estar ali. Perfeito. Espaço. Porque eu sou uma pessoa humana. E eu ver aquela vulnerabilidade, aquela história que é triste, né? E não sentir, aí eu não estou sendo o que Jung falou. Né? Eu estou indo só pela técnica, esquecendo o lado humano. E é ao contrário, a gente vai dominar a técnica sim. Nós temos que dominar os instrumentos, conhecer as ferramentas, mas vamos falar um pouco sobre a rede depois. Mas se eu não for humano, nada vai funcionar nesse espaço. Perfeito.
como a vulnerabilidade, né, a pobreza, a violência, a exclusão social pode impactar, Gil, na saúde mental do indivíduo? 100%. Né? Tava até pensando sobre o que Maslow trouxe para a gente na pirâmide das Sim, das necessidades. Né? necessidades. Então, se você for olhar ali a base da pirâmide, a primeira, o que é que tem que se resolver para você, né, ter um bem-estar? Então você vai resolver questões fisiológicas, é comer, é se vestir, é beber. E é aí onde eu estou atuando, porque eu atendo pessoas que não conseguem resolver a primeira base, né, da pirâmide das necessidades. Então quando Maslow desenhou aquela pirâmide, ali é muito social. Porque Uhum. você vai seguindo aquela pirâmide e percebe que muitas pessoas hoje desenvolvem questões psíquicas, né, de saúde mental, Sim. por conta da extrema vulnerabilidade. E aí a gente precisa pensar, sobretudo na nossa formação. Uma das críticas que eu faço sempre às grades dos cursos de psicologia. Né? Aqui no Brasil, o nosso curso de psicologia ainda é muito voltado para a clínica, e que é importante. Sim. Né? E deve também continuar. Mas na faculdade que eu leciono, por exemplo, nós temos duas disciplinas de psicologia social, né? E uma psicologia comunitária. Então imagina passar 5 anos e só ter o contato com o social 3 vezes, praticamente. Exceto os alunos que escolhem a ênfase social e vão para o estágio, vão ter um olhar mais amplo. Uhum. Mas o aluno que não, que ele opta por desejo ir para a clínica, ele não vai ter esse contato com o social como deveria. Diferente de alguns países, por exemplo, se eu não me engano, posso estar errado, mas vocês pesquisam aí, tá? Porque a internet ajuda. A Argentina tem um curso de psicologia social, a graduação. Quando você vai se inscrever em psicologia, você Sim. escolhe se quer fazer clínica ou social. Perfeito. Então você passa uma graduação estudando psicologia Voltada para social. a ementa de psicologia Isso. social. Olha que diferença, né? Que a gente precisa avançar muito Sim, isso. sim. Aqui no Brasil ainda tem essa questão da clínica, mas ainda existe assim na área da saúde e área de humanas, Sim, né? sim. Então a gente pode ainda abranger um pouco mais e de fato levar conhecimentos de uma forma mais ampla durante toda a graduação, Com certeza. né? Porque de fato, como a gente trouxe, né? A psicologia ela é social. Não tem como a gente resumir Em 3 disciplinas. em 3 disciplinas. Então, percebam como ainda há essa luta, ainda há muito o que almejar conquistar no universo, né, Isso Gilson? que movimenta somos nós, né? Sim. Tantos nós já profissionais atuando como quem está estudando. Eu Uhum. sempre falo para os estudantes, vocês são importantes nesse processo. Porque quando tem os eventos, vocês se inscrevem, né? Quando vocês estão nos movimentos do CRP 03 ou de outro CRP, ou até do Conselho Federal de Psicologia, quando você vai em um congresso na faculdade voltar à psicologia social, você está Sim. criando ali espaço dizendo, isso aqui é importante para mim, eu quero isso. Sim. E com isso o olhar vai mudando. Olha, tem um grupo aqui interessado, né? Tem uma equipe querendo se formar aqui, ser um psicólogo ou uma psicóloga social. Uhum. Isso eu fico puxando os alunos pro meu lado, sabe, Andressa? Não vou mentir, não. Eu fico, social. Sim, sim, isso é maravilhoso, Gil. Isso foi pouco visto, tá? Eu conheço poucos profissionais da área social, é claro que tem muitos, tá? Mas eu acho que mostrar também esse outro lado faz com que as pessoas enxerguem a prática como uma forma de crescimento, uma forma de levar conhecimento, de interagir de uma forma mais íntegra na nossa sociedade. Certeza. Então, E você, quebrar esses tabus, né? sim, você falando isso, traz a importância da gente pensar mesmo que profissional vamos, né, nos tornar, né, que compromisso social e ético precisa ter. Então, a Sim. gente já começa a pensar ali agora, a quebrar realmente esses tabus e até mesmo pelo lado financeiro. Né? Então, sempre é reproduzido por alguns estudantes, alguns colegas, que a psicologia social não dá dinheiro. Sim. Né? E isso é um mito. Não existe. Precisamos melhorar, tá, gente? Não vou mentir. Claro que Talvez ganhar. você precise entender, aí eu vou para a parte clínica. Sim, O que é muito dinheiro para você? ótimo. Uhum. Mas, claro que todo profissional quer, né, uma Sim. autovalorização melhor. Mas dá para viver bem sendo psicólogo social. Né? Então, dá para você ter um trabalho digno, né, que te dê honra, né, que te Uhum. dê valores.
e que te traz provento também. Então, hoje eu sou psicólogo social e vivo da psicologia social. Atendo na clínica também, né, por conta de experiência, por conta de... Eu uso a clínica muito com estudo, né, porque tem a supervisão, é o momento de continuar ali numa abordagem, que no social a gente não usa muita abordagens, mas o social é que me sustenta, paga minhas contas. Perfeito. Tem um psicólogo clínico, doutor em neurociência, que trouxe já em algumas aulas de psicologia baseada em evidências, Gil, essa relação com o social, tá? De que na clínica, de fato, o profissional ele pode sim ser muito remunerado, tá? Mas que o profissional ele não perca a sensibilidade do atendimento social. Porque o atendimento social, ele nos conecta com a realidade do mundo. É isso mesmo. Tá? Porque nem tudo são flores. E Andressa, você fala dessa... se conectar, né? E não perder a humanização. Aí eu vou falar tanto enquanto professor, Sim. mas também muito como psicólogo social. Em alguns espaços de psicologia social, eu ainda encontro psicólogas e psicólogos que estão ali, principalmente há muitos anos, porque passaram em concurso, né? E aí, não criticando diretamente, mas cada pessoa tem que fazer a sua autorreflexão, né? Seu trabalho, mas que tem um modelo clínico dentro do social. E isso é um entrave da psicologia social, porque quando eu quero, por exemplo, botar um jaleco e ficar ali no ar-condicionado, no social você não vai encontrar isso. Né? Então, no social eu falo sempre, é corporal. A psicologia social, ela é muito corporal. Tem momentos que eu chego em casa exausto, né? Tanto mental como físico, porque é correr atrás de meninos, sim, tá? Jogar a bola quando necessário, pegar no colo se você for atender criança, e aí de vez em quando uma mordida, um chute, e você saber lidar que isso faz parte, né, do processo do seu trabalho. Então os psicólogos e psicólogas que às vezes saem da graduação, né, encontram as primeiras oportunidades no social, mas vão com o modelo clínico, achando que vão ficar lá sentados em sua sala, e aí vem o paciente para ele ser atendido. E a gente já quebra isso. A maioria do trabalho social é na busca ativa. É você sair do seu espaço de trabalho, que você sim, tem uma sala, tem uma mesa, mas você sai dali. Você vai às comunidades. Você vai até onde está essa população vulnerável. Então você tem que saber entrar em algumas comunidades, respeitar as regras daquela comunidade. Né? E aí eu vou dar uma dica de ouro, posso? Pode, claro. Depois eu vou cobrar os créditos. Eu só entro em comunidade pela manhã, por exemplo. Sim. Né? Algumas comunidades eu só vou ali máximo até 2 horas da tarde. Sim. E isso foi uma psicóloga social, né? Nós trocando experiência. Porque eu já tinha ido em outros horários e acontecido coisas que me deixaram em vulnerabilidade. E aí ela disse, não vá, vamos trocar experiência, vá até certo horário. E aí eu não entendi o porquê. E aí na experiência eu entendi. Então nesses momentos que é pela manhã, muitas coisas que poderiam acontecer não estão acontecendo porque a população está dormindo, né? Ou estão em outras atividades, e aí você consegue entrar. E outro detalhe, social, educação e saúde é muito bem visto vindo em qualquer espaço. Então não há nenhum tipo de risco se você vai ter um trabalho ético. O que você vê lá, você deixa lá. O que não é interessante para o seu trabalho, não te interessa, né? Exato. Saber entrar, conversar com todo mundo, não ter medo, né? E você consegue fazer seu trabalho muito tranquilo. Sim, e de entender, né, que cada espaço ocupa seres humanos, pessoas que têm valores, que têm princípios, que têm também saúde mental e que precisa ser cuidado, precisa ser acessada. E uma coisa que você traz, né, Ju, essa orientação, como ela é válida, né, como ela é importante no processo de visitação, de campo, né, de estar presente e de entender também que a gente tem que pensar no todo, inclusive na gente. Né? Pensar no social não significa que a gente tem que se autoanular, que a gente tem que colocar as nossas necessidades para debaixo do tapete. E não é sobre isso, é entender que diante de contextos você também tem que pensar em você. Com certeza. Está bem, né? Sempre. Afinal, se você não está bem, como é que você vai ajudar uma comunidade? Com certeza.
Aí a gente volta lá para a terapia, né, gente? É importante, olha, outra dica de ouro aí, né? Exatamente. Como promover saúde mental em cenários onde falta recursos básicos e direitos fundamentais? Desafiador, hein? Respirar. É o grande desafio hoje, né, da nossa contemporaneidade. As políticas públicas precisam ainda de mais investimento, né, dos nossos cuidadores aí, então prefeitos, prefeitas, vereadores, Por deputados, né? favor, governantes. Sim, governador, presidente, precisa de um olhar muito mais para as políticas públicas, para ter realmente uma estrutura. Então, eu conheço equipes psicossociais que não conseguem fazer esse atendimento porque não tem um carro, não tem combustível. Às vezes tem o carro, está sem o combustível. Às vezes tem o carro, combustível e não tem motorista. Né? Então, existe vários percalços mesmo que Sim, que é precisa. desmotivador, né? Sim, muito desmotivador, mas sempre lembrando que você está ali pelo cidadão, pela pessoa. E quando você tem esse compromisso, que você sai de casa pensando que você vai fazer diferente a vida de outra pessoa, esses percursos aí, esses entraves que estamos falando, vira detalhes. E Sim, você consegue fazer um bom trabalho. Eu falo sempre que se eu consigo ajudar uma pessoa durante o dia, eu fiz meu trabalho muito bem feito. E eu volto para casa satisfeito. Talvez eu poderia atender 10 naquele dia? Poderia. Mas foi o que eu pude naquele momento. Agora eu quero fazer bem feito. sim, Quero fazer com afeto, né? Ser humano, para que a psicologia possa tocar em um espaço que consiga transformar realmente a vida daquele cidadão. E aí, Martin Baró, por exemplo, ele trouxe a psicologia da libertação. E isso é muito importante para a psicologia social. Então, quando a gente vai fazer a psicologia social crítica, é entender que um pode ir para aquela cadeia do bem-estar. Se eu consigo ajudar um, aquele um ajuda o outro, e por aí vai tendo uma cadeia muito positiva. sim. Então, não desista por conta da dificuldade. É importante insistir, porque nós estamos ali promovendo sim saúde mental. E mais uma vez, talvez seja o único momento que aquela pessoa vai ter contato com a psicóloga ou psicólogo. E olha a importância disso. Olha a importância, né? E aí eu fico imaginando o quanto hoje os desafios, eles tornam o processo denso, né? Um processo que mexe com a nossa estrutura e cresce também esse lado da desestimulação de uma sociedade que muitas vezes vê um psicólogo e já tá tão ali, ai não, lá vem aquele cara de novo, né? E sim, o cara vai vir uma, vai vir duas, vai vir três, vai vir quantas vezes for necessário para justamente desenvolver ferramentas fundamentais nesse processo, mesmo diante a tantas dificuldades, né? Tantos percalços. E aí fica, né? Esse chamado, você aí governante, né? Você aí que atua na área de políticas públicas, vamos olhar para esses profissionais, vamos investir mais em qualidade de vida, em saúde e bem-estar. A gente está falando de desenvolvimento humano, tá? E aí eu pergunto, o que é que está acontecendo com a humanidade? Negligências, E acontece. falta de suporte, tá? E hoje a gente tem acesso a tantos conhecimentos, É né, verdade. Gildes? E ainda assim, tantas coisas acontecem no mundo e a gente fica com várias incógnitas. Meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? E o que falta é investimento. Gil, conta aqui pra gente, já teve alguma experiência assim marcante na sua trajetória que Uma. você possa compartilhar, tá? Isso Claro. porque, gente, a gente tem todo o cuidado, a gente não pode aqui expor ninguém, né, Gil? O Sim, nosso código de ética ali restringe justamente por segurança, por cautela e por respeito também à história de cada um, com né? certeza. Andressa, tem alguns casos assim muito que impactaram positivamente, né, enquanto psicólogo no social e que eu sei que eu fiz diferença também no atendimento ali. Mas tem um caso específico que eu gostaria de contar, claro, né, mantendo toda a ética, que logo quando eu assumo ser psicólogo de uma equipe técnica de um acolhimento institucional, foi um momento de chegada de final de ano, Sim, e aí fazendo uma atividade, né, muito voltada para a arte terapia, que é algo que eu gosto bastante, com criança funciona muito, a gente precisa usar o lúdico, né? sim.
E eu pedi às crianças daquele espaço para o que é que elas gostariam de pedir para o Papai Noel, para essa atividade do Natal. A maioria me pediram carrinho, brinquedo, maquiagem, né? E uma adolescente, né, ela me pediu uma família. E aí eu não tive resposta para dar, né? E aí eu fui para casa com esse soco no estômago, né? Porque a maquiagem, o brinquedo, né? Carrinho, a gente ia conseguir um patrocinador, alguém que apoia, a sociedade civil ia doar. Mas uma família era muito sério, porque eu fui entender a importância de estar naquele espaço e de quanto que ela confiou em mim, escrevendo, que eu tive a ajudar, que ela tinha dificuldade na escrita. Essa adolescente, quando eu fui buscar todo o processo dela, porque onde eu trabalho no sócio jurídico, é uma mistura do social com a psicologia jurídica, né? Uma salada bem interessante aí. E aí eu fui pegar todo o arquivo dela e era dada como sem família, né? Que foi destituída do poder familiar. E essa adolescente ela já tinha 9 anos em acolhimento institucional. Só que dentro desse processo existia um número riscado ali de caneta com o nome de um tio. Será que esse número funciona? Eu vou entrar em contato. E o número era o WhatsApp desse tio. E depois de 9 anos eu encontrei toda a família extensa dessa adolescente. Essa adolescente ela tem o diagnóstico de deficiência intelectual, né? E com TDAH e ansiedade. Durante todo o processo de acolhimento, o que eu lia sobre ela era: ela é agressiva, ela é nervosa, ela pega a faca, ela morde, né? É difícil lidar com essa adolescente. E ela tinha, sim, muitas crises de ansiedade. Quando eu consegui encontrar essa família, que não foi pouca, assim, família enorme, extensa, enorme, porque os pais dela já eram falecidos, e aí eu consigo, claro, com a ajuda de toda uma equipe, né? Não é sozinho, trabalho junto com a assistente social. Essa assistente social da época também deu muito apoio, a coordenação do acolhimento, e juntos criamos agora um trabalho para aproximar essa família. Quando veio os primeiros tios da adolescente, ela olhou para mim, ela me chama de tio até hoje, né? Ela disse assim: tio, ele se parece comigo. E isso, estou arrepiado como eu estou aqui agora, né? Da identificação, do pertencimento, da identidade. E aí, claro que a gente vai querer entender a história. É uma família que vinha de vulnerabilidades e foi dito para eles no passado que eles não poderiam mais ter contato com ela. E com isso se perdeu o contato mesmo morando todos na mesma cidade. Né? E mesmo nessa área, era né, de internet e tudo. E a gente começou a pedir ao juiz a aproximar novamente essa família. O juiz liberou, na época, o juiz da Vara da Infância e Juventude, Laurene Freitas. Era uma juíza, perdão, no início, depois mudou para um juiz. Ele liberou que a família fosse nesse local, conviver com a adolescente. A gente preparava piquenique, café, almoço, e era momentos de integrações, fortalecimento de vínculos. E a família começa agora, eu estou mais confiante de levar ela para casa. Sim. Então a gente pede um processo na justiça chamado pernoites, que a adolescente ou a criança tem liberação para dormir na casa do familiar. E foi liberado. Então ela ia na sexta-feira, a gente monitorava por telefone, por visitas, e sempre pedindo feedback, observando, indo tudo bem, até chegar o dia que a juíza deu a guarda para a família. E se faz 1 ano que essa adolescente está em família, quase sem crise de ansiedade. Olha só. Aprendeu a ler, escrever. E quando ela me liga, ela diz: tio, eu sou fazendeira. Estou bem. Hoje ela mora num sítio, foi para o interior, né? Tá tudo muito bem. E a importância de se sentir pertencente e de estar em família. Sim. Até as crises de ansiedade dela diminuíram, né? Aquela agressividade, não há mais esse relato de agressividade. Claro que ainda existe, né? Questões internas, ela realmente tem um diagnóstico de deficiência intelectual, precisa de cuidados, a família leva para os cuidados, mas os avanços que ela teve em sociedade, viajar, conhecer pessoas, chupar manga, que ela fala: eu chupo manga, tia, no pé de manga. São coisas que para a gente é tão simples, mas que para ela é um novo mundo, que ela está descobrindo agora.
Então, é um caso assim que tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história e fazer parte. Porque eu ligo todos os dias e ela me liga até hoje. O vínculo permaneceu. Sim, sim, como é lindo ouvir essa história, esse relato. É claro que vem de muita dor e ao mesmo tempo de muita resiliência, né? Um processo de construção. Parabéns, Gi, pelo seu trabalho. É um trabalho realmente que é fantástico, que, nossa, eu fico sem palavras, tá? E eu trago o ponto, o vínculo, né? Essa questão da vinculação, da importância desse contato e o do quanto o processo ele é feito de uma forma gradual, natural, participativa, ou seja, é um ano que ela já foi integrada à família, mas ainda assim a sua presença está ali, porque de alguma forma se torna também parte desse processo da família, né? Então fica muito forte. E é importante esse acompanhamento, né? Uhum. Também é um dos trabalhos da psicologia social, que é acompanhar depois que você conclui ali seu objetivo com aquele trabalho. Se, no meu caso, é reintegração familiar ou processo de adoção, que eu também acompanho, né? Uhum. Mas pode ser, por exemplo, atender um usuário do CAPS, né? Se você está acompanhando esse usuário depois que ele concluiu esse tratamento e o pós, ele vai ficar sozinho, né? Então a gente tem que continuar esse vínculo. E essa família me tem como se fosse da família, e eu os tenho como de família, de afetiva, né? A gente conversa por ligação. Me convidaram para passar o São João lá, não vou poder ir, né? Por questões pessoais, mas aí isso mostra que tem um respeito, né? Quando tem alguma dúvida, eles me ligam, perguntam, ela me liga direto, né? Pergunta Uhum. também. E esse acompanhamento ainda será feito tecnicamente por até ela completar 24 anos, hoje ela está com 16, né? Então, independente do psicólogo que estiver naquele espaço, vai precisar acompanhá-la. E por mim, acredito que a vida toda, porque Sim. é um compromisso social que eu tenho com esse caso específico. Sim, sim, as relações elas vão, né, tomando um espaço na nossa vida também, Com certeza. né? E uma outra coisa que ficou bem marcada, a questão da área mesmo do desenvolvimento humano, o quanto os impactos sociais afetam ali a questão do desenvolvimento infantil, né, das aprendizagens, né, cognitivas, dos neurodesenvolvimentos, e que muitas vezes, quando há um processo, um trabalho muito bem estruturado, é possível ir desenvolvendo, Com certeza. né? Como o caso dela, a questão do déficit de aprendizagem, né? A questão da ansiedade, das crises, o quanto a vida, né? E o processo em si foi desenvolvendo e foi capacitando ela para uma vida saudável, para uma vida funcional, para uma vida que vai levar ela para outros âmbitos e outras oportunidades. Com certeza. Então, não desista, Isso mesmo. né? Era uma adolescente que não conseguia sair da casa sozinha, porque tinha medo do mundo. Olha como Uhum. isso é muito sério, né? Então, era um adolescente que na época tinha 15 anos, ia fazer 15 anos ali, e não conseguia ir no supermercado só, porque ela tinha medo das pessoas. Ela tinha medo dessas relações sociais, né? Sim. E a gente trabalha na autonomia dela. Então você vai para a sua família, mas você não está só. Estamos aqui segurando sua mão. E hoje ela vai para a escola só, ela pega ônibus, né? Uhum. Olha que evolução em um ano que nós estamos falando de 9 anos de sofrimento sozinha dentro de um acolhimento. E Uhum. Andressa, muita gente, quando conhece o acolhimento, chega lá, acha lindo, porque é um espaço bonito. A gente tem esse cuidado, né? Um espaço humano, de troca de afeto. Só que é uma violência estar em acolhimento. E muita gente acha que não. Vê a criança sofrendo na família, pensa logo em tirar a guarda e colocar dentro de uma instituição. E a instituição é um processo violento. Né? Ficar Uhum. longe da sua família, da Com sua comunidade. desconhecidos. Eu brinco lá, eles chegam e tem que encontrar logo a cara do tio feio lá. É. E aí eles brincam, no início tem muita dificuldade de vincular, tem Uhum. crianças que choram, Sim. tem crianças que se calam, né? Teve uma criança que ficou 3 dias sem falar. A gente chegou a cogitar que seria um processo ou cognitivo, ou realmente de surdez, e precisava Uhum. ser investigado. E não era, era um trauma de estar ali, né? E com o tempo ela volta a falar e explicar por que estava com medo. Sim.
Olha a importância da gente no social e de falar de saúde mental nesses espaços. Sim, e uma coisa, né, Gil, que é tão importante a gente pensar, o nosso cérebro, ele está em processo de formação até ali os 18 anos. E tudo que a gente vive nessa fase, na infância e na adolescência, a gente vai levar para toda a Toda a vida. vida. Então, muitas vezes são traumas, são dores, são violências, é um contexto social e que marca a existência daquela pessoa para toda a vida. Certeza. E por mais que tudo pareça ser difícil, né? Tem uma solução, tem uma saída, né? Tem caminhos, mas passar por tudo é doloroso, né? E aí entra o lado dos estudos mesmo, da psicologia, da prática, do conhecimento, de entender, né, sobre emocional, sobre traumas, sobre dores, sobre contexto cultural. E tudo isso é algo que a gente vai aprendendo, né, dentro das universidades, dos estudos, dos profissionais da área, e assim a gente vai transformando. E eu vou dar uma pausa aqui, Gil, nesse momento, para falar de alguns parceiros do Além das Sessões, inclusive convidar aí vocês de Salvador, de Belo Horizonte. Todo último sábado do mês existe um projeto que se chama Quilômetros pela Vida. O Quilômetros pela Vida nasceu em Belo Horizonte pelo idealizador Vinícius Murta e todo último sábado do mês existe um projeto de corrida e caminhada no aspecto social, levando saúde mental, conhecimento, autocuidado para transformar vidas. Afinal, a gente sabe que a atividade física tem um peso significativo na construção do nosso bem-estar emocional e na prevenção do suicídio. Então, fica aí o convite, vou deixar aqui no link, aqui na descrição, o link para inscrição dessa caminhada, que é gratuita, mas também você pode colaborar com uma taxa que vai ajudar também esse projeto a seguir em frente. A gente tem um parceiro que é os biscoitos amanteigados Sabor de Vó, Gil. Inclusive, temos aqui disponível no nosso podcast uma lembrancinha para você Obrigado. se deliciar. Biscoitos amanteigados Sabor de Vó são biscoitos saborizados, são biscoitos que trazem aí conforto, afeto, com um cafezinho, com um chazinho, em um momento especial no seu dia. E aí fica o convite para vocês aí que querem se deliciar com biscoitos amanteigados. Temos também personalizados, tá? Aqui eu tenho com minha logo, mas a gente tem frases. Bacana. Então é algo que realmente traz afeto, aconchego e cuidado. E a nossa parceira Stock Prime, que é uma loja de vestuário femininos que veste aqui a host de vocês, no além das sessões e traz aí conforto, elegância, para além das sessões de terapia. Gil, está sendo tão prazeroso esse momento, esse encontro. A gente está aí falando sobre uma área da psicologia tão importante. Qual mensagem você deixaria para os estudantes que desejam atuar na área? Os estudos, ele começa sempre pela curiosidade, né? Então, é aquele porquê. Porquê que move o mundo? Então, comece a perguntar mesmo, por que não pensar para além de um espaço clínico na psicologia, né? Existem espaços aí precisando de psicólogas e psicólogos. Sim. E talvez são esses espaços que vão acolher vocês assim que vocês se tornarem os profissionais. Então, estude, faça leituras realmente que sejam importantes para a vida de vocês e para o processo, né, de trabalho. Então, entender os direitos humanos, entender que algumas demandas não são os famosos mimimis, como se diz e pensam Sim. por aí, né? Entender também que nesse processo a gente precisa afastar as nossas crenças. Então, nesse processo social, principalmente. Porque no social é um espaço que ele deve ser democrático, ele deve ser laico. Não é? Sim. Então, a gente precisa pensar que o sujeito que vai ser atendido ali, ele vai ter crenças diversas. Né? Enquanto psicólogas e psicólogos futuros que vocês serão, já começar a trabalhar isso em vocês. A empatia. Acho que esse é o principal caminho para se tornar, né, psicólogos éticos e com um compromisso social bastante singular. Sim. Como eu gostaria de ter escutado isso na minha graduação,
Né? Eu acho que todo mundo precisa ter esse olhar, né? Esse cuidado e de se experienciar momentos importantes e se desprender das nosso eu ideal, do mundo ideal, da vida ideal, e sim ir para o contexto real. O que a psicologia social, Gil, pode ensinar para a sociedade? Ela vai muito nesse espaço de se tornar humano, né? Entender que nós somos pessoas diversas, mas que nós temos esse compromisso um com o outro. O que eu faço afeta o outro. E o que o outro faz afeta a mim e afeta a sociedade. Então, a partir do momento que a gente entende esse compromisso da psicologia, a gente movimenta o mundo para ser um mundo melhor. O que a psicologia social faz, talvez o espaço psicoterapêutico clínico não consiga fazer, porque a gente vai trabalhar muito questões amplas e várias coisas ao mesmo tempo. Então eu posso estar aqui agora atendendo uma pessoa que demanda situação de rua, Sim. e dentro da demanda de situação de rua eu ter questões de gênero, de raça, né, de sexualidade, questões de dependência química. Né? Nós estamos aqui em Salvador, uma região muito carente nessa área de políticas públicas voltadas à redução de danos ou outras políticas, né, que seja para a questão de dependência química. Na região que eu trabalho, do mesmo jeito, que é a região metropolitana. Então, a psicologia social dá esse espaço para a gente repensar enquanto profissional, mas principalmente enquanto cidadão. Perfeito. Para você, o que é que significa cuidar da saúde das pessoas para além das sessões? Nossa, que reflexão, né? Então, para mim é gratidão mesmo. Saber que eu posso contribuir, que eu estou ali fazendo a diferença na vida, né, daquela pessoa que chegou até mim. E aí, quando eu falo pessoa, é pessoa mesmo. Né? Então, não tem o porquê a gente ter medo, ou temor, ou discriminar. Não é só porque a pessoa não está bem vestida, ou... E a gente, eu falei das visitas, por exemplo, é algo que a gente fala muito no social. O dinheiro não é o importante. Não é porque a família ou aquela pessoa não tem dinheiro que ela não tem um cuidado, um compromisso, principalmente com criança, adolescente, os filhos. Então a gente não pode ter esse olhar de julgamento. Então, para mim, esse espaço contribui em me tornar melhor para tornar essa sociedade melhor. Sim, sim, olha só, né? A gente precisa olhar mais para além. Além da sessão, com certeza. Gildson, muito obrigada pela sua participação. Você aí trouxe aí conhecimentos que realmente atravessam, né, esse olhar humano, esse olhar clínico, esse olhar que está ali engessado dentro do nosso contexto cultural, social, e eu tenho certeza que essa conversa vai ajudar aí a muitas pessoas, vai levar e vai transformar esse ponto de vista, esse olhar que a gente carrega sobre a humanidade, sobre o social, sobre o contexto da própria psicologia. A psicologia, ela é social e ela vai sim estar em todas as áreas possíveis dentro da sociedade. E por mais que a luta ela seja aí, né, a gente está marcando a presença. Com certeza, né? A gente vai estar investindo, estudando, se qualificando e chegando a lugares que talvez ninguém nunca imaginasse chegar. Verdade. Eu, antes de agradecer para né, esse espaço, gostaria também de falar que é o cuidado para a gente trabalhar em rede. Sim. Isso é muito importante no social. Então, esse espaço, esse momento aqui é um trabalho em rede, né? Então, o trabalho intersetorial. Então, você, né, que deseja ser psicóloga ou psicólogo social, entender que você vai trabalhar, atender pessoas, mas também trabalhar e lidar com pessoas. Então, no meu caso, por exemplo, é uma dupla psicossocial. Eu trabalho junto com o assistente social, né, do serviço social. Então, saber respeitar o espaço desse profissional, o que é do social, o que é da psicologia, que ainda é um entrave que precisa ser resolvido. Né? Ainda tem muito do quem faz o quê, apesar de já ter, na minha área, ser muito bem organizado.
Uhum. O principal objetivo do psicólogo dentro do acolhimento institucional é a questão de saúde específica, né? Fica bem mais amplo saúde, porque é tudo de saúde, é o psicólogo que toma a frente, né? A gente também tem a questão jurídica, mas o saúde é o principal ali, e aí atravessa a saúde mental. Então, saber lidar com a rede, saber chegar nos espaços, conversar com esses técnicos de outros espaços. Então, não é porque eu estou dentro de um acolhimento que eu não vou precisar, por exemplo, da enfermeira de unidade básica de saúde. Eu vou precisar. Então, saber lidar, porque ele também é um sujeito. Ali também é uma pessoa que tem suas questões, não é? Sim, sim. E com isso, eu quero agradecer a Andressa pelo convite, o nosso reencontro, né, que foi muito bacana, e que o Além das Sessões continue fazendo esse processo que é social, sim. Né? É democrático, e que eu volte para falar de outros temas. Pois né? é, já fica aí, né, o convite. Compartilha pra gente sua rede social, Gil. Sim, por favor, me siga lá para dar uma moral, né? Então, o Instagram é psigilsantos. Vocês podem entrar em contato pelo Instagram. Posso deixar o WhatsApp? Pode, claro. É o DDD 75998102503. Então, se quiserem tirar dúvidas, perguntar mais sobre essa área da psicologia dentro do SUAS, que é a área que eu atuo, da alta complexidade, pode seguir, deixar um comentário também. Perfeito. E também falar aqui com a equipe do Além das Sessões que eles me encontram. Sim, sim, com certeza, perfeito. Vou deixar também aqui na descrição, Gil, o link do seu Instagram, que aí o pessoal já clica e já vai direto, se for o caso. Se você aí gostou desse episódio, por favor, não esqueça de curtir, de compartilhar, de levar conhecimento em psicologia social para as outras pessoas que também aí têm um pouco, né, essa resistência ou não conhece bem, tá? É válido, tá bom? Te garanto que você vai surpreender muitas pessoas. A gente se encontra no próximo Além das Sessões. Um grande abraço. Tchau, tchau.